Eu converso agora com o assessor jurídico da FamaSul, Carlos Daniel Francisco. Bom dia, Carlos. Bom dia. O que é que representa o impacto do novo Código Florestal para todo o Brasil, esses vetos feitos pela presidente Dilma Rousseff? Nós entramos agora num período de gestão dessa alteração da legislação, né? Como toda alteração substancial com a aprovação de um novo código, leva-se um tempo para a sociedade se habituar com essas novas regras, o próprio Poder Executivo introduzir esses novos parâmetros até para fiscalização. Então nós entramos agora numa etapa justamente de absorção dessas novas regras e adaptação. A presidente vetou 12 artigos e a anistia principalmente para quem desmatou. Como é que a FamaSul vê esse veto específico nessa área? Primeiro ponto, não se trata de anistia. Esse é um discurso que acompanhou toda a discussão do Código, mas o projeto em momento nenhum trazia anistia. O que trazia era a consideração das chamadas áreas consolidadas. Aquela área que já estivesse em produção, ela seria reconhecida como uma área consolidada e permaneceria como sendo área explorada na produção agropecuária. Esse ponto foi alterado, mas primeiro é preciso entendermos essa situação. A legislação ambiental no Brasil, ela sofreu diversas alterações. Tínhamos o primeiro código de 1934, depois o segundo código de 1965, e a figura da reserva legal com objetivo de preservação ambiental, ela só apareceu em 1989. E da mesma forma, embora a APP, Área de Preservação Permanente, que é aquela principal, entre os principais elementos da APP, está a margem de rio, a mata ciliar, essa figura da APP sofreu diversas alterações ao longo do tempo também. E a figura atual da APP, ela também vem de 1989. Se considerarmos a abertura de propriedades na década de 70, em que as regras ambientais eram outras, essas propriedades estariam dentro da regularidade. Por isso essa diferenciação. Não necessariamente um imóvel hoje que não tenha 20% de reserva legal, ou que não tenha 30, 40, 50 metros de APP como previsto na legislação, isso não quer dizer que automaticamente essa propriedade esteja na ilegalidade ou que o produtor rural tenha desmatado a revelia das previsões legais. E essa figura que vinha sendo discutida de área consolidada era justamente para respeitar esse contexto de ato jurídico perfeito, de ato praticado dentro da legalidade e do direito adquirido também da exploração continuada, respeitando a legislação à época da abertura da propriedade. Com os vetos e com a medida provisória, esta figura da área consolidada, ela sofreu uma modificação substancial, que vai precisar de uma adaptação agora do produtor rural. A FamaSul, numa entrevista coletiva ontem, disse que o produtor vai precisar de dinheiro para cumprir o Código Florestal. Dá para explicar o que o produtor vai precisar em termos de recurso para cumprir o Código? Cada propriedade vai ser uma realidade diferente. E as modificações feitas agora no Código fazem uma previsão de recuperação de área, tanto de reserva legal quanto de área de preservação permanente. E essas medidas, principalmente da área de preservação permanente, são vinculadas ao tamanho da propriedade, de acordo com o número de módulos fiscais. O módulo fiscal muda de tamanho de município para município, então cada propriedade vai ter uma realidade diferente. Você pode ter uma situação em que uma propriedade tenha lá a necessidade de uma recomposição de uma APP de 10 metros, se não existir essa mata de 10 metros, vai precisar ser recomposta. E a propriedade ao lado, sendo uma propriedade de um tamanho diferente, ela pode ter uma regra de que essa APP seja de 30, de 40 ou de 50 metros. Então, a avaliação disso vai depender de propriedade a propriedade, considerando o tamanho dela e também considerando o tamanho do módulo fiscal do município. Aí, nesse caso, então, o investimento é para recuperar as matas ciliares, é isso? Exatamente. E aí vai muito dinheiro mesmo? Depende da situação da mata, depende do tamanho que vai ser recomposto, depende do tipo de recomposição que vai ser adotado. São inúmeras variáveis, não tem como traçar
uma regra linear e dizer que cada propriedade vai ter um custo X por hectare. Não tem como aferir isso, porque cada propriedade, além de uma exigência específica, também tem um contexto específico de tipo de recomposição e tamanho de recomposição. Em Mato Grosso do Sul, segundo a informação da FamaSul, teria aí 64 mil propriedades que estão encaixadas nessa situação? Não tem como avaliar. A dimensão que foi feita foi com relação ao tamanho das propriedades, a quantidade de propriedades que se encaixam no padrão de pequena e média propriedade, ou seja, até 7 módulos fiscais, que aí também entra a variável município a município. Nós temos o Pantanal em Mato Grosso do Sul. Ela está bem protegida dentro do Código Florestal? Existe uma previsão de um tratamento diferenciado que, com as alterações introduzidas agora, antes o texto tratava exclusivamente do Pantanal aqui, do Pantanal sul-mato-grossense e do Pantanal mato-grossense. Agora, com a alteração, outros pantanais foram introduzidos no regramento também, como, por exemplo, a Ilha de Marajó, Pantanal da Ilha de Marajó. E com relação ao código, ele atende realmente o Brasil de uma forma geral, o que a presidente encaminhou, o novo MP que a presidente encaminhou para o Senado, para o Congresso? Esse é um processo que não se encerrou, nem o processo legislativo se finalizou ainda, né? Os vetos apresentados pela presidente Dilma, acompanhado da edição de uma medida provisória, trouxe algumas modificações que ainda vão ser discutidas no Congresso. Os vetos, eles podem vir a ser discutidos no Congresso e, eventualmente, o Congresso pode cassar esse veto e resgatar o texto original da lei. Essa é uma medida que, embora não seja muito comum, não seja frequente, ela é possível dentro da legislação. E a medida provisória, essas alterações que a presidente trouxe por meio de medida provisória, ainda vão ser discutidas no Congresso. Ou seja, o processo legislativo de construção do novo Código Florestal não foi finalizado ainda. A partir de agora, a federação vai oferecer aos produtores alguma capacitação para se adequar ao novo Código Florestal? Sem dúvida nenhuma. Essa preocupação de capacitação ela é uma constante dentro do sistema e agora, com essa mudança na legislação, se faz necessário esse trabalho que já vem sendo programado, já vem sendo planejado e já está iniciando a execução de capacitação dos produtores rurais, explicando, orientando e acompanhando as adequações decorrentes da nova legislação. Eu conversei com Carlos Daniel Francisco, assessor jurídico da FamaSul. Obrigado pelas informações e pela entrevista. Por nada, bom dia.